a conspiração das trevas contra os filhos de Deus na terra. Porém, Deus, ele está no controle de todas as coisas. Ainda que nós não compreendemos algumas coisas que acontecem na nossa vida, alguns acontecimentos, o Senhor está no controle. Amém? Ele está no controle. Seja para nos provar ou abençoar. E é bom nós lembrarmos, queridos, que o processo de amadurecimento de um fruto, ele passa por várias situações. O fruto nasce na árvore, mas ele passa por várias situações. Esses dias, lá do lado da minha casa, tem um pé de abacate muito grande. Ano passado eu comi bastante abacate daquele pé. E eu estava olhando e floresceu, deu muitas flores. Eu disse, olha que bacana, vai dar bastante fruto. Só que o processo desse fruto, do crescimento desse fruto, até chegar ao amadurecimento, ele passa por vários processos. Vento. Um vento muito forte veio, derrubou muitas flores. Veio tempestade, chuva, derrubou quase todas as flores. Poucos são os frutos, você olha para o pé, poucos são aqueles frutos que vingaram, que estão crescendo. Então, tem vento, chuva, sol, calor, frio, entre outras coisas. Mas, até chegar ao amadurecimento, o Senhor, ele vai, todo o processo e o fruto só vai amadurecer se ele permanecer ligado, se ele permanecer na árvore. Então ele chegará ao amadurecimento. Amém? Você é um fruto da parte do Senhor. E o que é necessário é você permanecer. As situações vão surgir, os problemas. Nós vivemos cada situação, queridos. Eu tenho 50 e poucos anos, um jovem, um menino ainda. Mas já passei por tantas coisas, tantas situações. Eu olho para trás e eu hoje compreendo e entendo que tudo era um processo de amadurecimento que na minha vida, para mim estar hoje aqui ministrando e pregando a palavra do Senhor. Queridos, Jesus, ele usa essa parábola que nós lemos. Aqui, parábola é uma história, é um conto de algo que do cotidiano. Jesus pega uma história e faz uma história de algo do cotidiano para explicar uma realidade espiritual. E então ele fala sobre nesse texto, sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Mas é muito importante, queridos, quando você ler um texto da palavra de Deus, antes mesmo de você buscar uma interpretação desse texto, a gente ler o contexto, para que fique melhor a compreensão. E quando a gente ler o contexto, os textos que vêm, que antecede esta parábola, que a parábola é tão simplesmente uma sequência do assunto que estava sendo tratado por Jesus entre os discípulos. E o contexto falava exatamente de um jovem rico que chegou até Jesus e ele disse para o Senhor: mestre, ou bom mestre, o que é preciso para mim herdar a vida eterna? E aí Jesus, ele fala assim: olha, você cumpriu os mandamentos, isso e aquilo outro. Não, isso eu tenho já observado desde o princípio, do começo. E aí Jesus, então, o amando, o texto nos diz o seguinte, que Jesus olhando para ele, o amando, diz para ele: então agora te falta uma coisa, vai, vende tudo que tens e entrega aos pobres e vem após mim e segue-me. Então Jesus olha para aquele homem e identifica qual eram os valores principais que estavam reinando no seu coração. E os valores eram tão simplesmente as riquezas, os bens que ele possuía. Tanto é
que ele possuía, e por conta de tudo isso, de Jesus falar para ele abandonar esses valores, para seguir o valor maior que era ele não quis, ele se entristeceu e foi embora. E aí, Jesus ele continua falando com os discípulos, ele fala assim, quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os discípulos se assustaram com aquilo e disseram assim, poxa, mas como assim? Então, quem é que pode ser salvo? E Jesus dizendo, fala assim, olha, é impossível para o homem ser salvo. Porém, para Deus, nada é impossível. Então, qual era o assunto? O assunto era a salvação. E aquele jovem rico, ele apresenta os seus argumentos de religiosidade para Jesus. E Jesus, por sua vez, reputa aquilo como não sendo suficiente para que ele fosse salvo. Precisava mais alguma coisa. Aliás, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente de bom coração, promove e faz e executa na nossa vida, se não tiver, em primeiro lugar, nosso coração não estiver ligado no Senhor e na sua palavra, o amando em primeiro lugar, de nada vale. Foi o que Jesus disse assim para ele, ele falou assim, você faz os mandamentos, você executa? Sim. Mas te falta alguma coisa, não é só isso. Falta-te alguma coisa. Então nós vemos aqui nesse texto, aí Pedro, ele indaga, fala assim, mas espera aí, Senhor. E nós que deixamos família, deixamos emprego, trabalho, empresa para te seguir, o que é que nós vamos ganhar com isso? Pedro era muito sincero, né? E na sua sinceridade ele indagou Jesus. E ele indagando Jesus, diácono, aquele que dá um copo de água fria para um dos profetas terá galardão de profeta, amém? Glória a Deus. E aí Jesus então, falando com ele, disse assim para ele, olha, Pedro, aquele que deixou isso, aquilo outro, por causa de mim e da minha palavra, receberá na sua vida eterna um galardão, e ainda aqui nessa terra, 100 vezes mais. Então, queridos, é importante nós verificarmos o contexto, e aí Jesus começa e fala essa parábola. O reino de Deus é semelhante a um homem, dono de cada casa, que saiu pela madrugada para contratar trabalhadores, para ir atrás de trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Era muito comum, na época da ceifa, na época da colheita, os trabalhadores se concentrarem em uma praça, e ali aquelas pessoas que eram proprietários das vinhas, iam e contratavam-os por um dia de serviço. E o texto nos diz que este homem, ele vai e contrata, e trata com aqueles homens o valor de um denário, que era o valor de um dia de trabalho. Eles indo para a vinha, ele volta à praça às 9 horas, depois às 12 horas, depois às 15 horas, e por fim volta às 17 horas. Que o dia do trabalho dos judeus era das 6 horas da manhã às 6 da tarde. E todos esses, eles estavam ali, e todos eles foram indagados, e teve um momento que falaram assim, por que vocês estão aqui desocupados? E eles disseram assim, olha, nós estamos aqui desocupados porque ninguém nos contratou. E o Senhor fala assim, então vai para a minha vinha e eu lhes pagarei o que é justo. E assim foi, chegou no final do dia, o dono daquela vinha
disse ao seu encarregado: pague agora todos os funcionários, os empregados, aqueles que foram contratados, começando do final para o começo. Então é sempre bom a gente lembrar, queridos, que Deus, as coisas do Senhor é meio que avesso às coisas do mundo. Por isso que muitas vezes nós não compreendemos. Se nós formos tentar entender as coisas de Deus da forma que nós entendemos as coisas do cotidiano, nós não vamos chegar a um ponto de comum acordo. Por quê? Porque o mundo nos diz para nós juntarmos, reter, juntar. E Deus diz para nós entregar, liberar, dar. O mundo nos diz que nós temos que pagar o mal com o mal, executar a justiça, fazer isso e aquilo. Mas a palavra de Deus nos diz o seguinte: você tem que perdoar. E não só perdoar, você tem que orar pelo seu inimigo e abençoar o seu inimigo. Então, as coisas de Deus é avesso àquilo que nós entendemos como certo, correto, como justiça. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas não entendendo, por isso é necessário nascer de novo, disse o Senhor a Nicodemos. E aí, aquele encarregado começa a pagar os últimos, 1 denário. E ele dá 1 denário para quem trabalhou 1 hora, dá 1 denário para quem trabalhou 3 horas, dá 1 denário para quem trabalhou 5 horas. Foi até o final, e até aqueles que entraram às 6 horas da manhã e trabalharam o dia todo, receberam também da mesma forma 1 denário. E um deles então reclamou. Por quê? Porque ele achou injusto, ainda que ele tivesse combinado o preço. Mas o Senhor falou assim: olha, não te faço injustiça. Eu combinei 1 denário, combinou. Então toma seu denário e vai embora. Porque eu quero dar para o último lá, é 1 denário também. Ou eu não posso fazer o que eu quero do meu dinheiro? Ou é mal aos seus olhos eu ser bom? Então, eu, na verdade, fui pesquisar um pouco essa parábola e tem muito pouco comentário dela. Fui lá nos comentários que a gente tem do grego e tal, não sei o quê. Mas tem muita pouca coisa aí, você fica meio decepcionado. Poxa, eu gostaria tanto de ministrar nessa passagem, mas está assim, difícil porque falta a gente buscar um estudo sobre ela. Mas aí a melhor coisa é o Espírito Santo. A Bíblia diz que não precisa que ninguém vos ensine. Se você está ligado com o Espírito Santo, ele vos ensinará de todas as coisas. Amém? E eu já há alguns dias tenho assim, no meu coração assentado, a saber, desde sexta-feira passada, onde eu estava aqui com os irmãos na célula. E lembrando, queridos, sexta-feira passada nós não tivemos aqui a oração, nós tivemos a oração, só que a gente chegou tarde, atrasado, porque eu tinha um compromisso na igreja núclea, os irmãos tinham um compromisso no culto. E acabamos chegando aqui depois das 10h30. E eu ainda cheguei aqui, não tinha ninguém. Eu falei, uai, então o pessoal não veio na oração, mas depois daí a pouco chegou todo mundo aí. Aí a gente orou até meia-noite. Então, sexta-feira que vem é o encerramento da nossa campanha aqui, tá bom, queridos? Das 10 à meia-noite. Bem, então é importante a gente entendermos o seguinte, os personagens desse texto, porque o Senhor disse assim que essa parábola é semelhante ao reino de Deus. O dono da casa aqui, ele representa o próprio Deus. A vinha representa Israel e, em extensão, a igreja. É bom lembrar que Mateus, o livro de Mateus, a escrita dele é endereçada para os judeus. Então, ele falava aqui com o povo de Israel, e em extensão a igreja que hoje representa o próprio Israel espiritual. Os trabalhadores ajustados, queridos, eram judeus. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está lá em João no capítulo 2.
Os demais trabalhadores, os gentios. Os gentios eram os demais trabalhadores. Quem é os gentios? Aqueles que não eram judeus, que foram chamados posteriormente, depois de serem chamados os judeus para servir a Cristo. As horas, queridos, eu não quero aqui espiritualizar as horas e tal, mas é importante a gente ter algum entendimento sobre isso. As horas, aqui o entendimento é o seguinte, que são períodos em que o Senhor está trabalhando buscando os seus para trabalhar na vinha, ou buscando as pessoas. Então aqui ele fala de algumas horas, e a interpretação da maioria dos estudiosos bíblicos, dos biblistas, que nós estamos vivendo a última hora, aqueles trabalhadores que foram contratados à última hora, devido aos acontecimentos, sinais que estão acontecendo. Então, o dia, ele representa o tempo de um homem na terra. Amém? Tempo. E o administrador, que é aquele que vai recompensar, é o próprio Cristo. Então, diante disso, queridos, eu quero aqui, entendendo estas verdades, nós vamos aqui nos aprofundar nessa parábola com os seguintes pontos. Primeiro ponto é, pela graça somos salvos, mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça, o que é graça? Graça é o favor de Deus para conosco. Quando nós olhamos para a vida do Gilles, por exemplo, não só para dele, foi de propósito que eu chamei como uma referência, nós vemos a graça de Deus em ação, na salvação na vida de um homem que não merecia. Não só ele não merecia, como nenhum de nós. Mas há pessoas que se aprofundaram muito mais no pecado do que outros. Mas a própria Bíblia diz assim que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, porque o contexto aqui fala exatamente sobre a salvação. Porque o jovem rico, apresentando ali tudo aquilo que ele estava fazendo em sua religião, cumprindo com seus mandamentos, ele seria automaticamente merecedor de uma salvação. Só que o Senhor Jesus, olhando para o seu coração e vendo que havia sinceridade nele em cumprir os mandamentos, mas que o seu coração não estava totalmente entregue a Deus, e que tudo aquilo que ele estava fazendo, ele estava buscando como justificativa para a salvação, o Senhor Jesus reprova. E aí ele conta a parábola e diz assim, olha, é assim, assim, assim. Olha, os últimos vão receber a mesma coisa que o primeiro. Não é por mérito. Ele diz assim, não é por mérito, a salvação não é por mérito, mas pela graça de Deus. É impossível. Jesus disse assim, é impossível para que o homem seja salvo por si mesmo, pelos seus próprios méritos. Então não é pelos méritos. Não é por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Ele falou para Pedro, é impossível, Pedro. Então, o caminho para tão grande realização é impossível para o homem ser salvo segundo seus méritos. Mas o caminho para a salvação eterna, para tão grande realização da parte de Deus se chama graça. É o favor de Deus para com o homem. É o favor de Deus para com o homem. E o benefício, queridos, é graça. Um favor de Deus ao homem que não merece,
graça. E nesta parábola, o benefício, o pagamento do trabalhador da última hora, sendo o mesmo daquele que trabalhou o dia inteiro, revela a graça do Senhor. Não há injustiça, como muitos afirmam, medindo o pagamento do trabalho pelo mérito. Não, a vara do Senhor medir, chama-se graça. A vara do Senhor medir chama-se graça, não por obras, para que o homem não se glorie. Então, como que é que nós podemos entender Deus salvando um homem que foi um traficante, um ladrão, que roubou, que matou? Como pode nós entendermos Deus trabalhando e salvando um homem que vivia no pecado, na injustiça, na prostituição, nas drogas? Graça. Graça de Deus. É Deus se preocupando em salvar um homem, estendendo as suas mãos e trazendo para junto de si, e dando um banho no sangue de Jesus Cristo, aleluia, e o salvando e colocando ele de pé novamente, em nome de Jesus. Não é pela graça, queridos. Agora, segundo ponto, salvos para cumprir um propósito. Por que somos salvos? Qual é a finalidade da salvação do homem? Na parábola entendemos que salvação não significa uma vida de boemia, sem compromisso. Pelo contrário, ser salvo significa ser alistado como um soldado para batalhar e guerrear, trabalhando duro pela pátria defendida. Então, que muitas vezes, queridos, foram defendidas com a vida das próprias pessoas, próprios soldados. Por quê? Nós vemos na parábola o seguinte: o Senhor, o dono da casa, que representa o próprio Deus, chamando os trabalhadores, e ele estava preocupado mais com os trabalhadores do que com a própria vinha. Tanto é que ele voltava constantemente lá na praça para ver se havia alguém mais disposto a ir trabalhar na vinha. E aí ele chama e diz assim: ó, vai lá para a minha vinha, trabalhar na minha vinha. Então, a verdade é, queridos, que o Senhor nos chamou e nos salvou, mas Ele tem um propósito para cumprir através das nossas vidas. E o chamado de Deus e a salvação eterna de Deus é para trabalhar na vinha. Tanto é, queridos, que às vezes que ele voltava lá na praça, a hora nona, na hora terceira e nas outras demais horas, ele achando as pessoas, ele dizia assim: o que é que vocês estão fazendo aí desocupados? Então, nós entendemos o seguinte, que ainda que nós fomos chamados, salvos pela graça, mas há um propósito de Deus para com nossas vidas, e o propósito de Deus para com nossas vidas é estar inserido na vinha do Senhor, desenvolvendo um trabalho, produzindo, sendo produtivo, dando frutos, que a Bíblia nos diz. Porque o Senhor não nos chamou, não nos salvou para nós só desfrutarmos daquilo que ele, do reino que Ele tem, do seu reino. Porque nós vivemos dias, queridos, em que há uma falta de compromisso muito grande das pessoas para com o reino de Deus, para com a igreja, para com o trabalho que nós temos que desenvolver. Há um comodismo muito grande, e isso talvez por conta de ministrações nossas mesmos, que é onde nós não levamos as pessoas a ver o compromisso que a palavra de Deus propõe para os salvos.
E aí, no afã de nós enchermos a igreja e de nós ministrarmos e vermos, sei lá, né, muitas vidas e tal, nós propomos o quê? Que Deus, Ele é um Deus que Ele salva exatamente para suprir a necessidade dos salvos. E não é verdade, querido. Isso pode ser uma consequência de alguém que está trabalhando na vinha. Mas Deus não salvou o homem para que você fique aí sentado tão simplesmente e desfrute daquilo que Deus tem para a sua vida. Você tem que estar inserido na vinha de alguma forma. Você tem que estar produzindo, você tem que estar dando fruto. Em João diz assim, que aquele que dá fruto, ele vem, limpa, trata, para que dê mais fruto ainda. Mas aquele que não dá fruto, ele corta e lança fora da vinha para o fogo. Então, às vezes eu vejo as pessoas tão preocupadas consigo mesmo, de alcançar a realização dos seus sonhos, disso, daquilo outro. Não estou dizendo que isso é errado, queridos. Você pode até focar nisso, mas ainda que você trabalhe de segunda a segunda, ainda que você busque, trabalhe, desempenhe um trabalho cotidiano para a sua vida e para seu benefício, se você não estiver inserido na vinha do Senhor, você é um desocupado. O que é que vocês estão fazendo aí desocupados? Ninguém nos contratou, Senhor. Não seja por isso. Contrato eu agora. Vá para a minha vinha. Então, é o povo de Israel que saiu do Egito pelas mãos poderosas do Senhor, através de milagre, graça. Foram libertos pela graça. Mas, ao atravessar o Mar Vermelho, eles tiveram que prosseguir, caminhar, de viver a vida, de batalhar, de guerrear. Ao chegar em Israel, eles tiveram que guerrear, batalhar para tomar posse daquilo que o Senhor tinha lhes dado. Eles não chegaram lá, estava tudo lá esperando eles lá. Beleza, aqui, terra que mana leite e mel, vamos deitar e rolar. Não, o Senhor disse assim, a terra está ali. Mas lá tem gigante, lá tem isso, tem aquilo, tem as nações, vocês vão lá e batalha, luta, trabalhem, área a terra. Então, queridos, é isso, né? Nós entendemos nessa parábola que é isso. A igreja primitiva, por exemplo, quantos que foram alcançados pelo Evangelho, pela graça do Senhor, mas aquelas pessoas, queridos, eles trabalhavam constantemente na vinha do Senhor. Eles trabalhavam. Então, esse negócio de ficar ocioso, de só querer desfrutar daquilo que Deus tem, queridos, isso só te afasta de Deus. A sua vida espiritual, ela é abatida. Nós temos que despertar um pouco mais, queridos, nos interessar um pouco mais. O Senhor te chamou, queridos, e Ele tem um propósito para realizar através da sua vida. E isso talvez não seja tão simplesmente para você vir aqui no altar, pregar, tocar bateria, cantar, mas você pode estar inserido, trabalhando na vinha, lá onde você trabalha, onde sendo um soldado ali, falando de Jesus, anunciando a Cristo, orando pelas pessoas, intercedendo, na sua casa, na sua família. Mas o que acontece, queridos? Que às vezes, muitas das vezes, nós somos tão envolvidos com tantas coisas que nos esquecemos que fomos salvos
para estar inserido na vinha, trabalhando para o Senhor. Então, segundo ponto, nós somos salvos para cumprir o propósito. Terceiro ponto é a recompensa para os trabalhadores da vinha. Mateus 19:27, 19:27, fala sobre esta recompensa. Deixa eu ver se é 27 mesmo. 19:27, diz assim, o Senhor falando para Pedro. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também vos assentareis, e em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então, ainda que somos salvos pela graça, querido, e chamados para cumprir um propósito, a todos aqueles que cumprem o seu propósito, que cumprem o propósito que Deus determinou para a sua vida, há recompensa da parte do Senhor. Ele não precisaria nos recompensar, porque nós já fomos recompensados com a salvação, com a mudança de vida, com o encontro com Ele. Mas Ele disse assim, olha, vai ter a salvação, reinará comigo. E ainda se você tiver deixado por causa de mim, pai, mãe, filho, filha, casa e emprego, isso e aquilo, por causa de mim, receberá muito mais aqui ainda em terra. Então, a recompensa, queridos. Nós vemos aqui, queridos, a despeito de quem tinha deixado tudo para segui-lo, a verdade é que se só o fato de ser perdoado, nós tínhamos uma dívida incalculável, como diz uma outra parábola, já seria mais do que suficiente para o homem que estava perdido, mas foi salvo pelo sacrifício do Senhor. Porém, como o Senhor é generoso, porque Ele diz assim, é mal aos seus olhos eu ser bom. Então, o Senhor expressando a sua bondade, Ele ainda tem como promessa uma recompensa que a Bíblia chama de galardão. Lá em Isaías, no capítulo 40, versículo 10, abre aí para mim, Bel, por favor. 40, 10. Isaías. Diz assim, eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e a sua recompensa diante dele. Abre lá em Apocalipse, Bel, por favor. Vou pegar mais esse texto. 22, 12. 22, 12. Diz assim, eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. A salvação é pela graça. O Senhor nos chama e nos salva, mas o galardão vai ser medido com a régua da obra. Ele não precisaria, porque só o fato de sermos salvos já seria o suficiente. 4. A fé nos salva, a murmuração nos exclui do reino de Deus. Versículo 30, diz assim, porém muitos primeiros serão chamados. Não, muitos primeiros serão últimos, e os últimos
serão primeiros. E todo aquele que tiver, e receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Mas tem um texto aqui, no versículo 16. Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos, do capítulo 20. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A graça de Deus nos insere no reino. Mas a murmuração, a reclamação nos exclui do reino. Senhor, o senhor está sendo injusto porque eu trabalhei o dia inteiro. Mas a verdade é, queridos, que Israel estava lá no deserto e começaram a reclamar porque passava alguma necessidade. E se esqueceram que Deus tinha os salvado pela graça, tirando das garras de Satanás, ou de Faraó. E estava levando a caminho afora para a salvação, para a terra prometida. Mas ainda assim, queridos, porque eles olhando para o momento, para o contexto, para a sua necessidade momentânea, eles murmuraram contra o Senhor e nunca chegaram à terra prometida. Senhor, o senhor está sendo injusto. Aonde ele deveria sim olhar e ver o seguinte: bom, eu fui chamado primeiro, eu trabalhei o dia todo, Senhor, eu te agradeço, recebi a mesma quantidade, mas pelo fato de eu ter o privilégio de ter trabalhado muito mais na vinha do Senhor, eu te louvo e te agradeço. Ele pegou aquele fato que era algo para agradecer e transformou numa murmuração. Por isso o Senhor disse assim: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque a graça de Deus te insere no reino de Deus, mas a murmuração, a sua murmuração, te exclui do reino. Quantas pessoas que vivem murmurando, reclamando de tantas coisas. O Senhor vai lá, salva, tira, liberta, dá uma vida nova. Aí a pessoa passa por necessidade, por um problema, às vezes é o processo de amadurecimento. E ele está reclamando, está murmurando. É reprovado diante de Deus. Quanta reclamação. Eu disse aqui outro dia, você já tem mais do que você precisa. Por que reclamar? Você já tem mais do que você precisa. Você tem mais do que um sapato, você tem mais do que uma camisa, você tem mais do que uma calça. Tem ou não tem? Você tem, querido. Lá em casa mesmo tem um negócio de sapateiro lá, fala assim, eu tenho que limpar esse negócio, tem tanto sapato lá, que faz, acho que mais de ano, 2 anos, que eu não uso sapato. Eu gosto de 1 ou 2 e só uso o que eu gosto. Muito mais do que eu preciso. Então, só isso já é um motivo de você louvar e agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem suprido a sua necessidade. Ah, bispo, mas fulano, ciclano, mas olha, então, você pode olhar para Angola, você pode olhar para a África, onde a igreja do Senhor está sendo maltratada, as pessoas estão morrendo, as facções lá estão matando crianças, mulheres e tudo mais. E você está aqui livre hoje, aqui, não é? Louvando o Senhor num ambiente tão gostoso como este, queridos. Agradeça e louva o Senhor e se empenhe em trabalhar na vinha, porque esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito do Senhor, queridos. Você tem que estar empenhado em trabalhar na vinha. Não murmure, porque a murmuração te exclui do reino de Deus. A murmuração. Vamos concluir. Nunca esqueça que se hoje você é salvo, é pela graça. O Senhor te salvou pela graça. Pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele te salvou. Não por mérito, não por mérito. Agora, uma vez salvo, queridos, temos um trabalho a fazer.
próprio Senhor Jesus disse assim: grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Existe um trabalho a ser feito, queridos. Você foi chamado não para desfrutar simplesmente do que o reino de Deus pode te oferecer, mas você foi chamado para, como um soldado, para militar em favor do reino de Deus. E isso não vai te fadigar, porque Jesus disse assim que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Amém? Mas tem fardo e tem jugo. Então, Ele, o Senhor, tem galardão para seus filhos. Qual é os frutos que você vai apresentar ao Senhor na eternidade? Senhor, eu fiz isso aqui, ó, está aqui. Quais são os seus frutos? Nós temos produzido para o reino de Deus? Lembre-se que murmuração é ferramenta do diabo para tentar te destruir. Seja grato a Deus em todo tempo. Em todo tempo, em qualquer circunstância. Porque a murmuração é ferramenta do diabo para tentar te destruir, te roubar e roubar você da presença do Senhor. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia.